Deus. Eu estou feliz, irmão. Tem outro lugar onde eu queria estar nessa noite, senão aqui na casa do Senhor. Vamos ler um texto assim, tremendo, porque é da Bíblia. É Lucas, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui minha mensagem. Irmão, toda vez que eu abro meu celular alguma coisa, aparece um monte de mensagem falando que a memória dele já foi embora, que eu tenho que desinstalar não sei o quê, que tem que atualizar não sei o quê. O bichinho já está nas últimas. Quem quiser ofertar aí, celular, a gente aceita. Lucas 10, amém? Acharam? Vamos a partir do 30. Quem está comigo aí? Dá um glória a Deus. Fala assim o texto, irmãos. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Feche os teus olhos. Pai Santo, essa noite nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua casa. E te pedimos que o Senhor fale conosco agora, através da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, repreenda tudo aquilo que vem atrapalhar cada um dos teus filhos. Que lá em cima o Senhor possa abençoar, ó Deus, e usar os irmãos que vão ministrar com os pequeninos. E que aqui embaixo o Senhor também fale conosco de uma forma poderosa. Me dê graça, me dê sabedoria para eu poder explanar a tua palavra de uma forma inspirada. E que ao final dessa reunião, ó Deus, nós possamos sair daqui muito melhores do que nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, o tema da nossa meditação de hoje, é a parceria entre Jesus, o Espírito e a igreja. Existe essa parceria, irmãos. E é por causa dessa parceria, que o texto de Apocalipse 22 foi escrito. Abre aí, Apocalipse 22, 17. Vai ver que interessante. A gente vai pregar esse texto não, mas só para você ver a ilustração. Ó. Jesus, ele está às portas. Amém? Aí o texto fala assim, ó, o Espírito e a noiva dizem: vem. Porque existe uma parceria. O Espírito é o Espírito. Amém? E a noiva é a igreja. Então existe essa parceria e a gente vai falar dela. O que isso tem a ver com a parábola do bom samaritano? Absolutamente tudo. Irmãos, nós precisamos entender algo sobre a palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela está escrita em 3 tipos de linguagens. Sempre que você lê qualquer texto da Bíblia, ele vai conter uma desses 3 tipos de imagem ou mais de uma. A Bíblia é escrita de forma literal, fala comigo, literal. De forma tipológica, vai. E de forma simbólica. Então a Bíblia é escrita de 3 formas. Como? O que seria literal? Literal. É exatamente aquilo que está escrito
do jeito que está escrito, sem tirar e nem pôr nada. O que é uma linguagem típica ou tipológica? É quando eu tenho alguém ou algo na Bíblia que aponta para outra coisa ou outra pessoa dentro da própria Bíblia. Por exemplo, Moisés, ele surge como o libertador do povo. Amém? Quem é o nosso libertador? Moisés, embora seja uma pessoa real, ele é um tipo de Cristo. O cordeiro que é sacrificado na Páscoa, lá de Êxodo, é um tipo de Cristo. Amém? Então, é linguagem tipológica. Existe a linguagem simbólica, muito usada nas parábolas, e a gente vai falar muito de símbolo aqui, e muito usada também nas visões que os profetas eles têm. E Deus, ele é tão tremendo assim, e ele facilita todo o nosso entendimento da palavra de Deus, que Deus ele faz questão de usar os mesmos símbolos. O azeite, irmão, simboliza o Espírito Santo. Quando? Sempre. Sempre que o azeite está simbolizando alguém, ele simboliza o Espírito Santo. A gente vai ver o azeite simbolizando o Pai. O azeite sempre simboliza o Espírito Santo. E por aí vai. Certo? Então a gente vai aqui para uma parábola. O que é uma parábola, igreja? Parábola é uma ilustração que é feita, é uma história que é contada, com o intuito de, através daquela história, trazer algum tipo de ensinamento. Alguns teólogos defendem que as parábolas de Jesus, elas eram reais. Elas eram histórias que de fato aconteceram e que ele usa dessas histórias para trazer ensinamento. Não vamos entrar nesse mérito, se eram histórias reais ou não. Mas eu tenho que entender que a parábola, ela é uma ilustração que é feita, uma história que é contada, com o intuito de trazer um ensinamento. Se tratando das parábolas de Jesus, irmãos, pensando na sabedoria de Jesus, na graça com que ele falava com as pessoas, eu tenho que entender que quando Jesus ele profere uma parábola, nenhuma palavra que ele usa por acaso. Cada palavra, cada trechinho de uma parábola de Jesus, ele está colocando ali com algum significado. Outra coisa que eu preciso entender é que as parábolas de Jesus, elas sempre são dirigidas para dois públicos. Para quantos? Quais públicos? Primeiro público para quem Jesus dirigia a sua parábola, para aquelas pessoas com quem ele estava falando. E o segundo? Levanta a mão, bate no peito, fala, eu? É por isso que está na Bíblia, irmãos, porque é para nós. Inclusive existem coisas aqui que é só para nós. Existem coisas na palavra de Deus que são dirigidas exclusivamente ao judeu. Existem coisas que são dirigidas às nações. E existem coisas que são dirigidas à igreja. E quando Jesus ele profere uma parábola, ele está falando com os judeus e tem um significado que ele está falando. Mas ele está mandando uma mensagem também para nós, igreja. E muitas vezes é uma mensagem diferente daquela. Aqui na parábola do bom samaritano, Jesus, ele, de uma forma muito categórica, ele condena a religião judaica. Você consegue perceber isso na parábola? Onde ele aponta para um sacerdote, para um levita, que eram pessoas que seguiam várias regras e tinham todo um cerimonialismo, mas que não viviam os preceitos mais importantes da lei, que era o amor ao próximo. E Jesus, de propósito, coloca quem para ajudar o judeu? Um samaritano, que era rival do judeu, odiado pelo judeu, onde nós já ouvimos aqui algumas vezes, que o judeu em suas orações falava, Deus, muito obrigado porque eu não nasci mulher, e porque eu não nasci samaritano.
para nós. Até porque para nós ela ficou escrita. Essa parábola vai ter significados muito mais amplos, muito mais profundos. E como eu falei, cada palavra aqui é importante demais. Vamos começar pelo trajeto, igreja. Descia um certo homem. Deixa o texto aberto, Job. E a gente vai. Deixa lá no versículo 30 aberto. Aí, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores. Olha só, Jesus ele poderia falar assim, ó. O homem ele estava passando de uma cidade para outra e caiu na mão dos salteadores. Poderia ou não poderia? Ele poderia falar, o homem estava caminhando por aí e caiu na mão dos salteadores. Ia mudar alguma coisa para aquele público que estava ouvindo? Não. Para nós muda. Para nós muda. Por que Jesus ele vai enfatizar de onde e para onde aquele homem estava indo? Jerusalém para Jericó. Irmão, a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade alta, numa região montanhosa, mais ou menos quase 800 metros acima do mar Mediterrâneo, que é o mar ali mais próximo. Então, quase 800 metros acima do nível do mar. A cidade de Jericó, por sua vez, ela é o lugar habitado no mundo de menor altitude. Jericó fica mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. Inclusive, é um local que faz um calor muito grande, porque chega a ser abafado, porque é uma cidade muito baixa. Então, pensa nesse trajeto Jerusalém, Jericó. Irmãos, não é um trajeto, é uma ladeira. Você está indo de 800 metros acima do nível do mar até 250 abaixo do nível do mar. Você vai percorrer uma descida de mais de 1 quilômetro. Não de distância, mas de descida. Então é literalmente uma ladeira. Por isso que ele fala assim, descia de Jerusalém para Jericó. Mas aqui são dados geográficos, irmãos. Existem os dados espirituais. Simbolicamente falando, Jerusalém sempre vai apontar para local de adoração, local de culto, local onde Deus ele é homenageado. Irmãos, onde é que a gente vê a cidade de Jerusalém sendo citada a primeira vez? Vocês lembram disso? Melquisedeque, rei de Salém. Era Jerusalém. Então, desde os tempos de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Jerusalém é um lugar de adoração. Jerusalém vai ser invadida por outros povos, mas movido pelo Espírito Santo, o rei Davi, ele invade aquela cidade e faz dela a capital da adoração. Então Jerusalém é um local de adoração. Local onde Deus ele é homenageado. Irmãos, local alto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide. Que mais? Como é que termina o versículo? Que o produto da oliveira minta, que as vacas não estejam nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele faz o quê? Ele me faz caminhar por lugares altos. Irmãos, existe toda uma simbologia aqui. Andar em lugares altos é andar sobre os problemas. Até os jovens correm e se cansam, caminham e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão ter asas como de
Águias. Por que a Bíblia cita asas como de águia? Porque a águia ela tem a capacidade de voar sobre as nuvens. Então, no momento que vem uma tempestade, a águia ela voa por cima das nuvens. Qual é o problema da águia? É a tempestade. Ela consegue voar sobre o problema. Lugares altos. Jerusalém, lugar alto. Jericó, misericórdia. Irmãos, existem cidades, quando a gente estuda um pouquinho da história, a gente vê essas coisas. Que as cidades, elas são edificadas sempre ao redor de algo. Você tem um ponto, seja um templo, seja a casa de alguém, e ao redor vão se fazendo construções, ele nasce uma cidade. Você quer saber a origem de Jericó? Jericó, ela é edificada a partir de um altar de adoração ao deus Lua. Um altar de adoração para a Lua. É assim que nasce Jericó. E sempre foi um local de ruína. Sempre foi um lugar de miséria. Sempre espiritualmente falando. Mundanamente falando, não. Mas espiritualmente falando, sempre um local de ruína. Sempre um local de miséria. Sempre um local de maldição. Vamos ler um texto? Josué, a tomada de Jericó. Josué 6. Vamos para o versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Olha só, irmãos, o que Josué fala para o povo antes deles invadirem a cidade. Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Irmãos, com exceção da Raabe e de quem estivesse na casa da Raabe, tudo que tem vida em Jericó seria exterminado. E tirando os tesouros que iam para a casa do Senhor, prata, ouro, metal, até os objetos, eles também eram condenados. Por isso que o Acã ferrou com tudo, porque ele pegou para si aquilo que deveria ser condenado. Ainda aqui em Josué, vamos ler o versículo 26. Deixa eu ver se é 26. Vamos lá. Tomaram a cidade. Olha o que Josué vai falar. Irmão, Josué era um cara que, se tivesse ONG na época de Josué, o pessoal ia querer matar ele, porque ele invadia e saia atacando fogo em tudo e antinatureza o Josué. Ele saia ferrando com tudo. Aí depois de destruir totalmente Jericó, ele fala assim, ó: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Quando começar a construção vai perder o mais velho, e quando terminar a construção aí perdeu o mais novo. Aconteceu, irmão? Vamos lá, 1 Reis 16:34. Teve um rei muito endemoniado chamado Acabe, que durante o reinado dele em Israel, Jericó vai ser reedificada. Olha lá, em seus dias, Iléu, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, o que aconteceu? Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último. Segundo a palavra, irmãos, isso aqui é muito tremendo. Segundo a palavra de quem? Do Senhor. Não é a palavra de Josué, é a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então foi Deus, irmãos. Não foi Josué que estava com raivinha da cidade e falou: quer saber, essa cidade não vai existir mais. Foi Deus que falou para ele fazer isso. Então é uma cidade que nasceu amaldiçoada, foi totalmente destruída, e existiu a palavra de maldição para quem a reedificasse. É o tipo da cidade que Deus ele não queria.
que permanecesse de pé. Mas a cidade ela foi reedificada. O homem tem o seu livre-arbítrio. Reedificaram a cidade. E agora, nos tempos do Novo Testamento, ela é um grande polo comercial. Ela é um local que o pessoal vai comprar tecido para vender em outros locais, que vão comprar produtos manufaturados. É um grande polo comercial. Então, irmãos, espiritualmente falando, Jerusalém simboliza lugares altos, lugar de adoração, lugar de louvor. Jerusalém, um lugar baixo. Jericó, perdão, lugar baixo. Lugar de ruína, lugar de miséria, lugar de maldição. E Jesus, ele faz questão de, na sua parábola, dizer qual era o sentido do movimento do rapaz. Ele descia. Então ele estava indo de onde para onde? De Jerusalém para Jericó. Ele não estava indo no sentido contrário, ele descia. Então ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Irmãos, precisamos falar dessa estrada. Primeiro, nos tempos de Jesus, era uma estrada extremamente perigosa. Era uma estrada que geralmente só se passava por ela armados ou em caravanas. Muitas pessoas, porque era uma cidade perigosa. Mas muitas pessoas usavam essa cidade, essa estrada, porque era o caminho mais curto de Jerusalém para Jericó e vice-versa. O próprio Jesus usou essa estrada. Sabe quando que Jesus usa essa estrada, irmãos? Só que Jesus ele não usa essa estrada descendo, não. Ele usa subindo. Ele passa em Jericó, conhece um tal de Bartimeu, cura o Bartimeu. Depois ele pousa na casa de um cara chamado Zaqueu, liberta o Zaqueu. E depois ele ruma para Jerusalém, porque não convinha que um profeta morresse fora de Jerusalém. Bem na entrada de Jerusalém, ele faz uma pausa em Betânia, onde ele se hospeda na casa de Lázaro. E depois ele passa em Betfagé, que é onde ele pega o jumentinho. E aí ele ruma para Jerusalém. Jesus ele faz o caminho contrário, o caminho de subida. A vontade do Pai é que o nosso caminho seja o contrário. Nunca de Jerusalém para Jericó, mas de Jericó para Jerusalém. E quando ele pisa em Jerusalém, irmãos, é aquele texto que vocês conhecem. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, juntar-vos debaixo das minhas asas. Dias virão, e a gente vê isso aí todo dia. Serão cercados por trincheiras, porque não reconheceste o dia da sua visitação. E Jesus ele vai ser crucificado. Então Jesus ele percorre essa estrada. Mas não era perigoso, pastor? Irmão, Jesus ele tinha um propósito. Ele não ia morrer na estrada, não. Ele sabia disso. Ele sabia que ele tinha que ser crucificado. Então ele não ia morrer na estrada. E ele tinha urgência. Então ele pega o caminho mais curto e ele percorre aquela estrada. Mas vamos voltar para o nosso personagem. Ele estava naquela estrada. Irmãos, aquela estrada ela ligava dois mundos distintos. Pare um pouco e pense. Às vezes eu estou caminhando nessa estrada e nem percebo. Eu não estou na ruína. Eu não estou em Jericó. Eu não estou no fundo do poço. Eu não estou a 250 metros abaixo. Mas a minha vida também não é uma Jerusalém. Eu também não estou caminhando em lugares altos. A minha vida não é um altar de adoração como deveria ser.
Quando isso acontece, irmãos, é porque eu estou na estrada. Agora, será que eu estou nessa estrada fazendo o quê? Subindo ou descendo? Quem já andou de bicicleta, quem já caminhou, sabe que descer é sempre mais fácil. Eu estou subindo ou eu estou descendo? A descida é o sentido mais fácil. A descida é o sentido natural. Que basta eu parar de tomar cuidado, eu começo a descer. A subida ela tem que ser intencional. Eu tenho que entrar naquela estrada e eu tenho que intencionalmente subir, e mesmo em meio ao cansaço, continuar subindo. Eu estou subindo ou descendo? Espiritualmente falando, essa estrada continua sendo muito perigosa. Porque lá em Jerusalém, eu sou intocável. Não toquei nos meus ungidos. Não maltratareis os meus profetas. Mas na estrada eu não sou intocável. Os salteadores, eles vêm. E a Bíblia já fala em João 10:10, que o salteador ele veio para roubar, matar e destruir. Não é à toa que ele é chamado de ladrão. E quando ele vem, irmãos, ele pisa no pescoço. Ele nos leva para o fundo do poço. E a Bíblia ela vai dizer, cadê? Já tiraram o texto, foi para deixar aí, moço. Mas os outros eu só... Vai lá, passa por 31. 32. 33. Isso, agora volta pro 32. O 31. Ixi, é o 30 mesmo, vai lá. É porque tá bem no finalzinho. A situação desse homem, ó, final do versículo, é de quem está semi-morto. Ele ainda não está morto, há esperança para ele. Mas ele está semi-morto, porque ele resolveu passar por essa estrada. Ele resolveu sair de Jerusalém. Por que ele saiu de Jerusalém, pastor? Eu não sei, irmão. De repente ele estava encantado com alguma coisa em Jericó. É interessante quando a gente vai lá para Atos 1. Vai não, Job, deixa aqui. A gente vê Jesus falando com os discípulos assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. É aqui, em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. É por isso que aqueles irmãos que estavam naquela estrada para Emaús estavam também tudo errado. Porque a ordem era permanecer na cidade. Permanecer em Jerusalém. Aqui é o lugar. Mas aquele homem, ele saiu. E agora ele está semi-morto. Irmãos, vai passar o sacerdote. Vai passar o levita. Eu não quero falar de religião. Essa foi a mensagem de Jesus para os judeus. Quero falar de algo que a gente não percebe nesse texto. Passa primeiro o sacerdote. O sacerdote ajuda ele, irmãos? Põe o 31 aí, Joab. O sacerdote ajuda? Pergunto para a igreja, por que o sacerdote não ajuda? Casualmente fazia o quê? Meu Deus. Estava no mesmo barco. Pode um cego guiar outro cego? Não.
O que é que o sacerdote, meu Deus, o que é que o sacerdote, irmão, queria? Saindo de Jerusalém para ir para Jericó. Sacerdote desviado, miserável. Ele não pode fazer nada porque ele está na mesma situação daquele homem. O homem está lá deitado semi-morto. E o sacerdote está caminhando no mesmo trajeto. 32, o levita. Semelhantemente, um levita fazia o quê? Ambos estavam descendo. Ambos estavam na mesma situação espiritual daquele homem. Por isso, eles não podem ajudar. O máximo que eles podiam fazer é dar uma carona para o homem continuar descendo. Que é isso que muitas vezes acontece até dentro da igreja. Irmãos, é interessante quando a gente faz assim um retiro, um batismo e tal. A galera que está descendo tudo se junta. Não é amigo, mas vira. Porque eu preciso de alguém que me apoia, me apoiando para as coisas erradas que eu estou fazendo. Então surgem umas amizades assim, mais inusitadas. Então é a única coisa que quem está descendo pode fazer. Não tem a unção do Espírito Santo. Não tem as palavras de vida eterna. Não tem nada que possa tirar aquele homem do estado onde ele se encontra. Mas glórias a Deus que vem o samaritano. Quem é o samaritano, irmãos? O bom samaritano. Simboliza quem é esse samaritano? Jesus. E é interessante, ó. Certo samaritano, ele estava descendo? Não. Ele seguiu o seu caminho. Ele estava passando por ali. Ele estava naquela estrada de passagem. Foram só 33 anos na terra. Ele veio de passagem. E de passagem ele foi encontrando um semi-morto aqui. Outro semi-morto ali. Outro acolá. E ele foi tratando. E ele foi curando. De passagem ele encontrou a mim. De passagem ele encontrou a você. E aí esse a gente vai abrir, Joab. Efésios 2:1. Porque ele é bonito demais. Abre aí, igreja. Efésios 2:1. Oh. Lê comigo, vai lá. E ele... Você pode dar uma glória a Deus bem forte. Ele veio para esse mundo de passagem, irmãos. Ele veio com esse mundo com o objetivo a ser cumprido. E sabendo que ele não tinha muito tempo, então ele está passando. E aí ele começa a ver o semi-morto. E agora eu vou começar a minha mensagem. Ele vai pegar esse homem. Ele vai tratar esse semi-morto. É Efésios 2:1. Como que é esse tratamento, irmãos? Ele trata as feridas. É o versículo 34 aí, ó. Aplicando o quê? Duas coisas. Óleo e vinho. Falar do vinho primeiro. Vinho também é um símbolo, irmãos. O vinho simboliza o quê? O sangue que foi derramado na cruz. O vinho sempre simboliza o sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos cobre e nos lava de todo pecado. É Ele que trata as nossas feridas. Eu não ia ler não, mas vamos ler. Veio aqui agora na mente, é Isaías 53.
Que texto maravilhoso, irmãos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. É o vinho, é o sangue de Jesus, aplicado em nossas mazelas, aplicado em nossas feridas. Por essas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. E tem o azeite. O azeite é quem? Igreja do Senhor. O Espírito Santo. Irmão, existem dois tipos de pessoas do planeta: as que têm o Espírito Santo e as que não têm o Espírito Santo. Aquelas pessoas que têm o Espírito Santo, um dia que não vai demorar, esse Espírito Santo vai arrebatar essas pessoas para se encontrar com o Cordeiro nos ares. Como que Deus faz assim? Como é que Deus vai saber quem vai arrebatar e quem não vai? Quem tem o Espírito vai, quem não tem fica. A conta é simples, porque é o Espírito que vai me levar. E aqueles que não têm o Espírito, não tem. Vamos ler um texto? 1 João 4, 13. João ele vai falar isso em outras palavras. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o quê? Do seu Espírito. Marca registrada do salvo. Marca registrada do cristão. Não é se ele vai para a igreja, não é se ele fala como crente, se ele se veste como crente, que ele dá a paz do Senhor. É se ele tem o Espírito. É por isso que Paulo vai falar: a igreja, pelo amor de Deus, não apague o Espírito, não entristeça o Espírito, não faz isso. Essa semana eu estava lendo o livro de 1 Samuel, e aí o Saul, ele comete um suicídio. Antes de cometer um suicídio, ele consulta uma médium. Antes de consultar uma médium, a Bíblia fala que um espírito maligno o atormentava. E antes do espírito maligno o atormentar, o Espírito do Senhor sai dele. É aí que começa toda a desgraça na vida de Saul. Quando o Espírito sai dele. Aí agora ele está vulnerável, ele está na estrada. E o salteador veio. E Saul não ficou semi-morto. Ele morreu. Obra do Espírito Santo na vida de umas pessoas. Irmãos, como é que eu sei se o Espírito Santo ele habita em mim atualmente? Vamos lá. Primeira obra do Espírito Santo. João 16, 8. É Ele que nos conduz ao arrependimento. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, tem gente que é mais duro do que pedra. Está com a vida toda torta e sempre acha que está bem. Está longe de Deus e acha que está perto. Não vê pecado em nada. Tudo tem nada a ver. Mas é porque o Espírito Santo está longe. Agora tem gente que tudo que vai fazer fica preocupado. Será que isso é certo? Tem gente que parece gelatina. O culto mal começa, já está quebrando. Já está quebrantado.
O pregador vem aqui, ele prega durante 1 hora. Aí teve uma coisinha assim que o pregador falou, que essa pessoa olhou assim e falou: caramba, acho que isso é para mim. Aí pronto, já fica todo incomodado, e eu preciso orar, eu preciso mudar. E a lágrima começa a descer. Isso é Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, ele quer nos melhorar o tempo todo. E a gente acha que a gente não precisa melhorar, que a gente está top de linha. Então a primeira obra do Espírito Santo é isso. Ele nos conduz ao arrependimento. Segunda obra do Espírito Santo, irmãos, é ele quem promove o novo nascimento. Tito 3,5. Isso aqui todo mundo tem que saber, irmão. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele fez o quê? Nos salvou. Como? Mediante o lavar. Na Bíblia que eu lia quando eu era novo convertido, estava rejuvenescedor e renovador do Espírito Santo. É ele que promove esse novo nascimento. Paulo, ele vai falar disso também na carta aos Romanos, onde no versículo 14 do capítulo 8 ele fala assim: todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Quer saber se a pessoa é salva? Quer saber se ela é filha de Deus? Olha se ela é guiada pelo Espírito ou se ela é guiada pela carne. Olha se ela anda por fé ou se ela anda pelas circunstâncias. Meu Deus, Jesus. O Espírito Santo, irmãos, também é quem age na transformação do meu caráter. Esse texto ele é muito poderoso. Vamos ler esse texto. 2 Coríntios 3,18. Vê se você compreende, porque ele é muito forte. Ó. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sem máscara, mostrando exatamente aquilo que eu sou, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, naquilo que eu sou, naquilo que eu era antes, para quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor. Quem que faz isso? O Espírito. Irmãos, um espelho. Imagina você diante do espelho. Você vê o quê? Eu vejo um cara muito belo. Você vê o quê? Pastor, eu não sei nem se está de frente ou de costas. É tão estranho. Diante do espelho. O que a palavra de Deus está falando. Que como se diante de um espelho eu pudesse contemplar o quê? A glória dos irmãos, isso é muito forte. Onde eu vou me transformando na imagem do Senhor. Onde que eu reflito a glória do Senhor. Da mesma forma que um espelho reflete com exatidão alguém. E o espelho reflete com exatidão, tá, irmãos? Sou professor de física, posso te afirmar isso. Esse negócio de esse espelho me engorda. Quem engorda é a feijoada, é o churrasco. Não é o espelho, não. O espelho, ele reflete com exatidão. E quando essa exatidão é glória do Senhor, é porque eu estou sendo transformado. Segundo a imagem do meu Senhor. E quem opera nessa transformação? O Espírito. Outra característica do Espírito, irmãos, é que ele é exclusivo. O Espírito Santo, ele é exclusividade da igreja do Senhor. Jesus, ele fala lá em João 14, ele fala assim: o Espírito que o mundo não pode conhecer. É coisa de crente, é coisa de homem de Deus, de mulher de Deus,
que um dia se prostrou aos pés do Senhor, se arrependendo dos seus pecados e recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nessa hora o Espírito Santo veio. Nessa hora ele veio. O Espírito Santo, irmãos. E eu preciso entender isso, porque às vezes a gente entende a teoria, mas na prática a gente deixa para lá. O Espírito Santo, ele não trabalha para a igreja. O Espírito Santo trabalha com a igreja. Eu vou repetir e depois eu vou tentar explicar. O Espírito Santo não trabalha para a igreja. O Espírito Santo trabalha com a igreja. Como assim, pastor? Aí eu tenho um amigo aqui, o Thales. O Thales tá chique hoje. Aí o Thales pensa num cara mundano, irmãos. O cara é só demônio. Cachaça, droga. Infidelidade, prostituição de todos os níveis. O cara tá lá e tal. E aí, mas é meu amigo, eu gosto dele. E aí eu converti, sou crente. E aí eu vou falar com o Espírito Santo, preciso conversar com o Espírito Santo sobre o Thales. E aí eu começo a orar pela vida do Thales. Deus, vai lá, mostra para ele que essa vida miserável dele não vai levar ele para lugar nenhum. Salva, Jesus. Aí na hora que a gente está orando, a gente confunde tudo, né? Chama Jesus de Pai, Espírito Santo de Jesus. Mas Deus entende, né? Espírito Santo, meu Salvador e tal, aquela coisa toda. Mas amém, não dá nada, irmãos. O importante é orar. E aí, vai lá, Espírito Santo, salva, convence. Tua palavra diz que o Senhor vem para convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo. E aí vem aquela glória, cai eu orando, aquela coisa toda. Mas eu não prego por Thales. O Espírito Santo, ele trabalha com a igreja. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo não é meu funcionário. O Espírito Santo não é funcionário da igreja. Eu falo, Espírito Santo, vai lá, pega, vai. Não. Ele trabalha com a igreja. Aí eu vou lá pregar. Aí ele vem junto. Aí o Espírito Santo vem junto. Aí ele vai fazer piada com a minha cara. Mas eu sei que o Espírito Santo está falando, porque eu já fiz muita piada com a cara de muita gente, mas depois eu ficava tipo com medo de ir para o inferno. E aí eu estou orando para Deus fazer alguma coisa na minha igreja, para o Espírito Santo trabalhar ali naquele ministério. Mas eu não tomo atitude nenhuma, irmãos. Guarda isso, o Espírito Santo não é meu funcionário. Ele vai trabalhar comigo. Eu sou as pernas e os braços. E Jesus deixa isso muito claro na multiplicação dos pães e dos peixes, que não é parábola, é um fato. Os caras chegam em Jesus e falam assim: Senhor, despede essa multidão, manda eles embora, porque está chegando a hora da comida e você sabe que nós estamos tudo quebrado, então a gente não tem como arrumar comida para esse povo. E aí eles falam assim: como que esse povo vai se alimentar? E Jesus, ele fala algo muito tremendo que ninguém entendeu nada. Dai-vos vós de comer para eles. Aí os caras: Jesus, desde que tu me conhece, tu nunca viu, eu nunca paguei nenhum din-din, eu sou pobre. Tu quer que eu alimente essa multidão? E aí Jesus, ele vai multiplicar os pães e os peixes. Mas quem dá os pães, quem dá os peixes para as pessoas? É a igreja, são os discípulos. É assim, Jesus, a parte do milagre é comigo.
O trabalho braçal é de vocês. Eu vou multiplicar os pães, mas vocês vão distribuir. E depois é para recolher o que sobrar. É só você ler na sua Bíblia, que você vai ver que sempre existe uma parceria. O Espírito Santo, ele trabalha com a igreja. Ele jamais trabalha para a igreja. A igreja não é a senhora do Espírito Santo, é o contrário. Mas ele trabalha conosco. Ele está interessado no meu crescimento pessoal. Ele está interessado no meu crescimento ministerial. Ele está preocupado com o crescimento da minha igreja. Ele está preocupado com a salvação de pessoas. Mas se fosse para ele fazer tudo sozinho, ele não teria estabelecido a sua igreja sobre a terra. Não faria sentido nenhum, irmãos. Até porque a pregação de Jesus é muito mais eficaz. Já viu como é que Jesus prega para Paulo? Ele não gasta 10 minutos pregando para Paulo. E Paulo se converte. Por que Jesus pregou para Paulo? Porque o crente que chegasse em Paulo, Paulo matava. Antes do crente conseguir pregar. Então Jesus falou, não, esse aí vai ter que ser eu mesmo. Mas os outros, enquanto aquele meu amigo não está querendo me matar, Jesus, ele conta comigo. Jesus, ele espera de mim. O meu amigo, o meu parente. E eu posso sim continuar orando por eles. Eu devo sim continuar orando por eles. Mas eu tenho que lembrar que é uma parceria. A gente vai falar dessa parceria mais. Ó. Vamos voltar para a parábola. Antes, vamos ler um texto. Que é a outra obra do Espírito Santo. João 14, 16, 18. João 14, 17 até 18. Vamos lá. Olha lá, ó, Jesus falando, Jesus profetizando sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, porque Jesus é um Consolador. Outro Consolador, a fim de que Ele esteja com a igreja em que tempo? Aí não é de passagem. Oh, aleluia. O samaritano estava de passagem, mas o Espírito Santo não. Para que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Ele fala, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não, isso aqui é tremendo. Ó. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Irmãos, quando Jesus ele fala, não vos deixarei órfãos, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse outro Consolador ele vai vir. E aquilo que Jesus ele começou com aqueles homens, o Espírito Santo iria continuar. Irmãos, a principal obra do Espírito Santo no planeta é continuar a obra de Jesus. A obra salvadora, a obra libertadora, a obra curadora de Jesus. Só que o Espírito Santo ele faz isso através da sua igreja. Então eu, igreja, eu preciso ser militante. Eu preciso me colocar à disposição do Espírito Santo para curar, salvar e libertar. Porque o Espírito Santo ele espera me usar dessa forma. Olha aqui, vamos lá para a parábola. Aí Jesus ele tratou o homem. Tratou o homem. Sangue de Jesus nas feridas. Espírito Santo converteu o homem, aleluia. Espírito Santo semi-morto, agora ele vivificou. Mas Jesus ele vai fazer o que agora? Ele vai olhar para aquele homem e falar, beleza, agora segue o seu caminho, pode continuar descendo. E vai na bênção. É assim que o samaritano trata? Não. O samaritano pega esse homem e faz o que com ele, igreja? Leva para uma hospedaria. Como eu falei, irmãos, tudo na parábola, em uma parábola de Jesus, tudo tem significado. O vinho é o sangue de Jesus. O sacerdote e o levita simbolizam aqueles que não podem fazer nada porque estão no mesmo barco.
Dois mundos diferentes e uma estrada para aqueles que acham estar em cima do muro. E hospedaria é o quê, irmãos? Lugar de tratamento. Lugar onde aquele recém-curado vai ficar. E ele vai ficar porque o samaritano fez o quê? Pagou o preço. 1 Coríntios 6:20. Foste comprado por um bom preço. Então ele paga tudo. Deixa na hospedaria. E ele dá um recado profético, escatológico. Que ele fala assim, ó, cuida dele. Porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pagar mais. Tem mais recompensa. Aquilo que você gastou a mais, pode deixar. Quando eu voltar, eu vou pagar. Irmãos, a hospedaria não é nada menos do que a igreja. O judeu, ele não entende isso da parábola, porque o judeu, ele não tinha revelação da igreja. A igreja é o mistério de Deus que pegou até o diabo de saia curta. Ele não esperava essa sacada de Deus. É ali que aquele homem vai ser cuidado. É ali que aquele homem vai ser tratado. É ali que aquele homem vai receber um lar. Às vezes eu bato no peito assim, ó. E eu falo assim: eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja. Irmãos, eu não sou a igreja, tá? Fale isso nunca mais, em nome de Jesus. Eu não sou a igreja. Eu sou membro do corpo. Se você vê uma mão solta na rua aí, você vai perceber que ela não serve para nada. Agora a mão no corpo, ela tem utilidade. Você pega as coisas. Certo? A coisa mais, pega um coração. Você vê um coração jogado na rua, ele não tem utilidade nenhuma. Você vê um cérebro solto sozinho aí, ele nem funciona. Então eu não sou igreja. Eu sou membro do corpo. O corpo é a igreja. É por isso que a Bíblia fala que eu não devo deixar de congregar. Porque quem é a igreja, aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não sou eu não, é o corpo. Quem está predestinada para ir para o céu, faça chuva ou faça sol, vai acontecer. Deus já escreveu, já está lá. É a igreja. Se eu vou fazer parte dessa igreja é outra história. Aí vai depender do meu procedimento aqui na terra. Mas que a igreja vai para o céu, ela vai. Então eu tenho que entender isso, irmãos. A igreja gloriosa, que agora é a igreja militante, ela é um organismo, ela não é uma pessoa. É bem verdade que cada pessoa tem a sua importância, porque o membro que está, um corpo que está faltando um dedo, esse dedo faz falta. Mas por outro lado, esse dedo sozinho ele não serve para nada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente ouve umas bobagens. Hoje a gente tem muito acesso a YouTube, a gente tem muito acesso a todo mundo que quer ser blogueiro, quer entender da Bíblia. A gente vê um monte de besteira sendo falada na internet, e as pessoas ficam falando desse negócio que eu sou igreja. Eu não preciso estar sempre ali porque eu sou igreja. Eu só sou igreja junto. Sozinho, eu sou o coração jogado no meio da rua, que embora seja importante ali, ele tem função nenhuma. É por isso que Jesus fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ele põe em plural.
É por isso que Deus, Ele não me dá todos os dons. Porque Deus, Ele quer que eu precise de você. Deus trabalha desse jeito, irmãos. Ele põe pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, para que esse corpo, para que a sua igreja possa ser forte. E não um cidadão todo poderoso. Deus, Ele não faz isso. E essa igreja é a hospedaria. E eu preciso parar para olhar para mim, irmãos. E eu preciso parar para olhar para mim com um olhar não complacente, mas com um olhar crítico. Com o mesmo olhar crítico que às vezes eu olho para o outro. E eu tenho que falar assim, eu tenho trabalhado nessa hospedaria. Eu tenho cuidado das pessoas. Eu tenho tratado as feridas. Jesus, Ele vai trazendo as pessoas. O bom samaritano deixou o cara na hospedaria e foi embora, irmão. Porque ele estava de passagem. Agora a hospedaria vai cuidar. Lá na hospedaria tem azeite e vinho de sobra. Mas é para os funcionários da hospedaria no azeite lá, ficar pulando dentro da hospedaria? Pode ser também. Mas esse azeite tem que ser usado para tratar as feridas. Ele tem que ser usado para curar, ele tem que ser usado para salvar. As pessoas estão descendo, irmão. Tem carreatas e carreatas de pessoas descendo para Jericó. De repente você que está aqui hoje está descendo para Jericó. Pessoas que já estiveram muito juntas de nós, irmão. Pessoas que às vezes na sexta-feira ali jogam bola com a gente. Descendo para Jericó. É porque a gente não pode ficar expondo os irmãos, a gente não vai fazer isso. Mas são muitos casos de pessoas que outrora foram cheias, estavam lá no alto, em Jerusalém, e agora estão nessa estrada ladeira abaixo, e já não estão em Jericó. E o que eu tenho feito? Irmãos, na semana passada, eu falei do maior mandamento. Quem lembra? Maior mandamento. Consequentemente, quando eu não cumpro o maior mandamento, eu cometo o maior pecado. Que amará a Deus todas as suas forças, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Agora eu quero falar do segundo. Semelhante ao primeiro. E Jesus, Ele fala assim. O segundo, semelhante a esse. O que Jesus quer dizer? O segundo, tão importante quanto o primeiro. Mas é porque não tem como ter dois primeiros. Então tem que ser o primeiro e o outro é o segundo. Mas o segundo é tão importante quanto o primeiro. Então ele fala assim, e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. E é muito engraçado, porque é assim, ó. Na hora que eu quero estar longe do corpo, aí eu bato no peito e falo, não, mas é porque eu sou igreja. Mas depois, na hora que eu falo assim, ó, poxa, a igreja não ama as pessoas, a igreja não se preocupa com ninguém. Aí eu esqueço que eu aleluia. Aí eu esqueço que eu sou igreja. Nessa hora eu sou igreja, mas não. Agora eu sou outra coisa. Eu tenho amado, irmão. Eu tenho amado. Eu tenho amado a ponto de abrir mão do meu tempo. Eu tenho amado a ponto de me deslocar até as pessoas. Eu tenho amado a ponto
de encher o saco. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou cansado, o pessoal me cobra demais. Deixa eu te falar uma coisa séria. Comigo funciona assim, eu não sei se com você é diferente. Eu só cobro de quem eu espero alguma coisa. De quem a gente não espera nada, a gente cobra não, irmão, o que vier é lucro. Às vezes a gente está jogando futebol, não vou citar nomes para não constranger, mas às vezes a gente está jogando futebol, a gente joga a bola no cidadão, e o que rolar ali tá bom, velho. O que fizer tá ótimo. Tem gente não. Tem gente que você toca e passa para receber de volta porque ele tem capacidade para fazer isso. Aí quando ele não faz, você briga, você fala, poxa, mas você cobrou porque ele tinha condição. Ele podia fazer. Não fez, sei lá por quê, mas tinha capacidade para fazer. Então, se você é cobrado dentro da igreja, irmão, dá um glória a Deus e fala assim, poxa, as pessoas estão acreditando em mim. Porque enquanto você está sendo cobrado, é porque tem alguém acreditando em tu. Se você está sendo cada vez menos cobrado, é porque tem gente que já está desistindo, mas ainda tem uns que ainda acreditam em você. Se pararam de te cobrar, é porque te entregaram. Então não queira que a cobrança acabe. O Espírito Santo, irmão, ele é apaixonado pelas pessoas. O Espírito Santo ama as pessoas, sim ou não? Sim. Só que o Espírito Santo, ele trabalha com a igreja. Mas o Espírito Santo, ele convence. Então o Espírito Santo, ele fica, irmão, ó, me empurrando. Eu não acredito que uma pessoa que tem um Espírito Santo não é empurrada por ele. Se não é empurrada é porque não tem, é porque o Espírito Santo já te entregou. E eu tenho o Espírito Santo quando? O tempo todo. Tem o Espírito Santo o tempo todo. Nós não vivemos no Velho Testamento. O Velho Testamento é interessante. Já viu Sansão, irmãos? Sansão era forte? Sempre? Não. Só quando o Espírito vinha. O Espírito não habitava nele. O Espírito vinha sobre ele. Aí quando o Espírito vinha, ele adquiria força e fazia coisas extraordinárias. Conosco não é assim. O Espírito habita em nós. Então eu posso trabalhar com ele toda hora, qualquer instante, em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa. Eu posso trabalhar com ele. A diferença de quem está descendo a estrada e de quem está subindo a estrada, ela é muito simples, irmão. O quão eu sou guiado e impulsionado pelo Espírito. Ou quão eu sou guiado e impulsionado pela minha carne. Minha carne são minhas vontades. Minha carne é a minha preguiça. Minha carne é a minha vontade de ficar em casa, maratonando série, dormindo, na internet o dia todo. Ou você acha que essa é a vontade do Espírito Santo para nós? O Espírito Santo me ungiu para quê? Para eu assistir a temporada da série tal num dia só. Será que é isso? Será que o projeto de Deus para minha vida é esse? Então eu preciso parar e perguntar, irmão. Sabe quando eu falei no início assim?
que quem tem o Espírito Santo ele vai convencendo, ele vai alfinetando, literalmente às vezes. E quem não tem, não vê problema nada em coisa alguma, em momento algum. Tá tudo beleza. Deixa a vida me levar e tá tudo certo. Jesus, ele curou aquele homem, amém? Jesus, ele salvou aquele homem. Jesus, ele entregou aquele homem na hospedaria. E sabe qual é o mais tremendo dessa parábola? É que Jesus não a termina. Porque o que vai acontecer na hospedaria, Jesus não conta. Jesus, ele não fala, aí o samaritano voltou depois de tanto tempo, e aí o camarada estava lá, e aí ele pagou mais não sei quantos denários. Jesus, ele não faz isso. Porque essa história agora é contada por nós. Somos nós que vamos dar a continuidade para essa história. Então Jesus deixa o final aberto. Irmãos, eu vou falar de novo o que eu falei no início. Nada em uma parábola dita por Jesus é dito por acaso. Jesus, na sua sabedoria, de completamente homem, mas também completamente Deus, cada palavra é colocada ali de uma forma pontual. E o Espírito Santo inspira o escritor de tal forma que ele não deixa passar nada que é importante. Então, cada palavra. Então, se ele não terminou a parábola, não é por acaso. Não é porque Jesus estava com pressa de ir embora e tinha outras coisas para fazer. Mas é porque agora o que acontece na hospedaria é conosco. E tem pouca gente aqui hoje. E é bom. O Espírito Santo, às vezes, ele tem uns planejamentos que a gente não entende. Perceberam como essa mensagem ela é caseira? Porque o Espírito Santo já sabia de tudo. Então, eu quero te convidar a se colocar de pé. Em nome de Jesus.